Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre a relação entre luz e cor. Como nós já sabemos, a luz é uma radiação eletromagnética, né? E ela é composta por três cores primárias. São três cores que acabam tendo uma proporção maior dentro desta composição aqui do espectro dela, né? Então, nós temos comumente conhecido, dentro do que a gente estuda sobre a cor luz, né? Nós temos o vermelho, red, o verde, que é o green, e o azul, que é o blue, tá? Então, nós chamamos como RGB, as três cores primárias da luz. Bom, o que mais nós já sabemos, né? Que vale a pena a gente resgatar esse conteúdo para que a gente possa estar com ele sempre fresquinho em se tratando de projetos de iluminação. Então, tá. Quando falamos então de cor, de luz-cor, né? Nós temos aqui, então, a combinação das três cores, vermelho, verde e azul, permite obtermos a luz branca, né? A combinação de duas cores primárias produz duas cores primárias, né? Produzem cores secundárias, que neste caso são magenta, o amarelo e o cian, tá? E as três cores primárias, dosadas em diferentes quantidades, permite obtermos outras cores de luz. Então, essa questão aqui, ela é muito importante, então vamos reforçar. As três cores primárias, dosadas em diferentes quantidades, permite obtermos outras cores de luz. Bom, tentei, na verdade, trazer aqui um exemplo para que ficasse bem mais claro esta questão. Então, vamos entender, antes de mais nada, o que que é o sistema RGB, que muitas vezes a gente ouve se falar, né? É uma tecnologia capaz de emitir a luz em uma quase infinita variedade de cores a partir da dimerização de três cores distintas, tá? Então, quando a gente fala de dimerização, a gente fala de proporções, de colocar um pouquinho de uma cor, acrescentar um pouquinho de outra cor, né? E aí a gente vai tendo esses resultados, tá? Então, essas três cores são o vermelho, o verde e o azul. Então, quando a gente fala nessa questão de que essa tecnologia é capaz de emitir luz em uma quase infinita variedade de cores, é porque ela chega a passar, né, de mais de 16 milhões de cores, né? O que muitas vezes, para o olho humano, essas variedades de cores acaba sendo imperceptíveis, né? Conforme algumas composições de cores que são feitas, né? Comercialmente, nós sabemos que alguns fornecedores já disponibilizam, por exemplo, alguns equipamentos que possuem, né, um controlezinho que já nos dão uma quantidade, né, de certa forma interessante de variar essas cores, tá? Então, nós temos hoje em dia, né, equipamentos que nos dão aí essa possibilidade de termos essas cores aí junto com a luz branca, conforme a gente aperta o botão da cor, né? Bom, mas voltando aqui na questão de entender como que seria essa dimerização entre as cores, para que a gente pudesse ter, então, essas mais de 16 milhões de cores, a linha de raciocínio é mais ou menos assim. Vamos pensar que a gente tem, então, as cores, o vermelho, o verde e o azul. E a mistura delas, né, a dimerização delas, daria um resultado que a gente, a princípio, desconhece. Mas a gente sabe que somando uma mais outra, dá um resultado. Então, a ideia seria a seguinte: se eu pegasse aqui, por exemplo, 20% do vermelho e dimerizasse ou misturasse, né, com 40% do verde, tá? Utilizando apenas essas duas cores, eu teria um resultado, né? Uma cor ali que nós teríamos como resultado final. Ok. Se eu pego essas mesmas cores, mas eu inverto a proporção, agora eu vou trabalhar com 40% do vermelho e 20% do verde. Por mais que sejam as mesmas cores, as proporções são diferentes, isso significa que eu tenho um outro resultado, uma outra cor gerada.
tá? E isso falando da mistura de duas cores, e daí a gente pode brincar do 0 ao 100, do 0 ao 100, e a gente vai ver aqui já inúmeras possibilidades. Bom, e se eu acrescento agora mais uma cor dentro desta dimerização, né? Se eu coloco então agora 26% do vermelho, dimerizo com 18% do verde e dimerizo agora com 54% do azul, eu vou ter um outro resultado de cor, né? E uma cor composta por três cores, né, na sua origem, tá? E é aquela linha de raciocínio, se eu continuo trabalhando com essas três cores, mas eu inverto essas proporções, eu vou ter uma nova cor diferente desta daqui. Então, é dentro desta linha de raciocínio que a gente pode, então, chegar à conclusão que por meio da dimerização destas três cores primárias da luz, a gente consegue alcançar mais de 16 milhões de cores, tá bom? Certo. Luz e cor, né? Esse é um outro quesito que vale a pena a gente também ter ele muito claro, né, em relação a esses conceitos, porque está atrelado diretamente nos projetos de iluminação. Então vamos lá. Há uma tendência em pensarmos que os objetos já possuem cores definidas, né? Mas o que que acontece na verdade? Na verdade, a aparência de um objeto é resultado da iluminação incidente sobre o mesmo. Então, a aparência deste objeto é o resultado daquela luz que é incidente sobre ela, que é direcionada sobre ela, né, ao qual o objeto está exposto, né, aquela luz, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o exemplo que normalmente a gente costuma encontrar quando a gente pesquisa e estuda sobre essa relação de luz e cor, né? Então, nos objetos. Então, a gente tem que sobre a maçã, né? Então, eu trouxe a maçã aqui e trouxe aqui como referência para a gente entender como que isso acontece, né? Como que isso funciona. Então, sobre a luz branca, e a luz branca está vindo aqui, lembrando que ela vem, né, em sua composição com as outras cores juntos dela, né? Porque a luz branca, ela não é monocromática, a luz branca, como nós já sabemos, ela é policromática, tá? Então, sobre uma luz branca, a maçã aparenta ser de cor vermelha, pois ela tende a refletir a porção do vermelho. Então, vamos pensar que a maçã está aqui, ó, né? A superfície vermelha. Então, a luz branca incide sobre essa superfície vermelha, tá? E aí ela tende a refletir a porção do vermelho do espectro de radiação. Então, ela vai refletir apenas o vermelho, absorvendo a luz nos outros comprimentos de onda, e todos esses outros comprimentos de onda ficam absorvidos na superfície vermelha, que no caso nós estamos utilizando como referência a maçã, tá? Então a luz branca bate nessa superfície, a superfície então reconhece esse comprimento de onda desse espectro, reflete o vermelho para os nossos olhos e absorve todos os demais os outros comprimentos de onda. Tá bom? Bom, então aqui a gente pode encerrar mais ou menos essa ideia da seguinte forma, com outros exemplos, né? Então, conforme os comprimentos de onda, né, que são as cores dentro desse espectro da luz, tá? Então, conforme os comprimentos de ondas do espectro visual da luz branca, né, incide aqui em uma superfície, o resultado da nossa percepção pode variar, tá? Conforme a cor desta superfície. Então, se eu tenho uma superfície branca, isso significa o quê? Que a luz branca está vindo com todos os seus comprimentos de onda, né? E essa superfície branca reconhece esses comprimentos de onda e reflete para nós esses mesmos comprimentos de onda. Então, a gente identifica a superfície branca. Já quando a gente tem uma superfície escura, como neste caso uma superfície preta, essa luz branca, então, ela incide sobre essa superfície que não reconhece nenhum comprimento de onda. Então, essa luz branca, ela é absorvida e nenhum comprimento é refletido.
Então, a gente enxerga essa superfície escura, essa superfície preta, tá? E o exemplo que a gente viu anteriormente aqui, né? Quando a superfície é vermelha. Se essa superfície fosse verde, né? O verde está dentro da composição da luz branca, que vem junto aqui com todos esses comprimentos de onda, e o verde está aqui. Então, os demais comprimentos de onda que não são o verde seriam absorvidos e refletiria apenas o comprimento de onda verde, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado, né? Relembrar esses conceitos, porque é muito importante em relação à quantidade de luz que a gente precisa colocar dentro de determinados ambientes, quando a gente se encontra em ambientes com superfícies coloridas, com superfícies claras e superfícies escuras, tá? Então, esse conhecimento, quando chegar esse momento dentro de um projeto, a gente precisa ter ele muito claro para que a gente saiba exatamente como trabalhar dentro deste projeto, quais as escolhas que a gente precisa fazer, tá? Eu agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.